E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo Garbato, sócio da Loud Mais, e estamos aqui na nossa mesa de produção de áudio com o uso de AI. Apresentar os nossos ilustres participantes aqui. Nixon Silva, diretor criativo da A9. A gente está aqui com o Tange, Henrique Tange, CEO da Rítmica. James Filler, CEO da Jamute. Matheus Gugelmin, diretor de projetos da Vox House, e o Lucas Sfer, diretor musical da Canja. Então, pessoal, vamos falar de AI. AI que é o nosso tema hypado do momento. Eu acho que todo mundo que tem frequentado festivais e tudo mais tem percebido a quantidade de cases e a quantidade de painéis que a gente tem sobre AI. E realmente o AI ele é muito interessante, ele traz muitas oportunidades para a gente, tanto na parte de criação de imagens, na parte de criação de textos, que ficou bem famoso com o ChatGPT, e na parte do áudio não é diferente, ele traz coisas bem interessantes na criação de música, na criação de locução, e a gente vai discutir um pouco disso hoje. Só que apesar disso, ele também traz algumas coisas que a gente precisa pensar a respeito, né? A gente tem alguns desafios regulatórios e éticos que a gente não pode deixar de lado e que a gente tem que conversar. E isso engloba direitos de personalidade, direitos autorais, direitos conexos, direitos autorais, relações de trabalho, enfim, eu acho que tem muita coisa aí que a gente precisa falar e eu tenho certeza que esses 50 minutos não vão dar tempo para a gente falar. Tá? Então, assim, numa realidade de cronogramas cada vez mais apertados, eu acho que são ferramentas que ajudam muito a gente no nosso workflow e ajudam muito a gente na nossa produtividade. Tá? A gente separou nosso papo hoje aqui em passado, presente e futuro. Eu vou falar rapidinho sobre o passado, porque o AI é uma coisa que já acompanha a gente tem um tempo, né? A gente já tem usado muitas ferramentas de AI, que é o que eu chamo da inteligência artificial invisível, de certa forma, que são coisas que estão no nosso dia a dia, como produtores musicais, e até como criativos de agências e tudo mais, mas que são ferramentas que a gente trabalha e que a gente não fala, elas não são tão advertisables quanto o que tem sido feito ultimamente com AI. Então, vou passar rapidamente aqui, só para a gente ter uma noção de volume das coisas que a gente usa. Tá? Mas a gente usa muita coisa para restauração, tratamento de som direto e locuções, geração de ritmos, progressões de acordes, geração de melodias. A gente tem plugins, como o Gullfoss, que faz equalização em tempo real. A gente tem o Isotope, que tem uma parte de restauração e equalizações, que também a gente usa muito. O Melodyne, que a gente usa já faz muito tempo e que já tem recursos de AI. A gente tem, recentemente, o Adobe Podcast, que também tem sido muito usado, o Moisés, enfim. Tem muita coisa que a gente já usa, mas falando isso do passado e daqui a pouco a gente vai falar sobre o presente, coisas que a gente tem usado mais. Eu acho que o papo de hoje, gente, a gente vai fatalmente sair com mais incertezas e dúvidas do que a gente está entrando, porque tem muita coisa nova e como o James gosta de falar, a gente tem coisas até agora, porque a gente vai sair daqui, provavelmente vai ter coisa nova de AI que a gente poderia ter falado aqui. Mas vamos dar início no nosso papo, falando agora do presente e falando sobre a inteligência artificial em locução. Tá? Queria fazer essa primeira pergunta para o Matheus. O Matheus, que é um rato de festivais, que está sempre lá, acompanha muito todos os projetos, todos os cases. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Matheus, sobre os cases interessantes que você tem visto sobre locução com inteligência artificial, cases positivos, coisas que você andou vendo nos últimos tempos. Bom, primeiramente, gente, muito obrigado. Eu queria agradecer o clube por me receber. Garbato, brigadão aí pela pergunta, por tudo. E vamos lá. Como a gente falou, esse sistema de inteligência artificial é extremamente atual e, de fato, venho acompanhando já há algum tempo cases e projetos que utilizam dessa inteligência artificial, principalmente na questão de locução. Eu lembro de um case que me marcou muito, 2 anos atrás, até a gente conversou, que é um case que se chama I'll Always Be Me, da IBM, sobre uma doença neuromotora que as pessoas acabam perdendo a voz. E uma dessas vantagens de criar um banco de voz, isso há 2 anos, isso é um case já antigo, de 2 anos atrás, era que essas pessoas poderiam ter suas vozes recriadas e continuar sendo elas
mesmo depois delas perderem a voz. Há 2 anos atrás, isso era uma tecnologia exclusiva de Big Techs, por exemplo, da IBM. Para você ter acesso a isso era extremamente difícil. Hoje, a gente entra no TikTok e consegue gerar a voz do Galvão Bueno, a voz da Ludmilla. Então, a tecnologia de 2 anos para cá evoluiu de uma forma exponencial. E por isso que a gente fala muito, né, James, que essa mesa, o que a gente está falando aqui para vocês é... Cara, é até agora, até meio-dia. A 1h da tarde, a gente já pode ter uma tecnologia completamente diferente. E eu gosto muito de refletir, conversando também com vários locutores, inclusive o Clube da Voz fez um painel muito interessante sobre inteligência artificial na última semana, sobre o quão importante alguns aspectos da voz são e que hoje, na minha humilde opinião, não são tão bem replicados por uma inteligência artificial. Antigamente, até a gente conversou um pouco sobre isso antes do painel, o maior commodity, o maior fator de decisão que a gente tinha quando a gente ia escolher um locutor para uma campanha publicitária era o timbre. Se era um timbre mais bonito, se era a voz masculina, a voz feminina. E hoje, atualmente, com alguns softwares, essa é a parte, entre aspas, mais fácil de replicar. E a parte mais difícil de replicar justamente são as nuances, a emoção, os detalhes. E isso faz com que a gente, né, tem ainda uma preferência por trabalhar com vozes humanas, mas se auxiliando de ferramentas de inteligência artificial para resolver coisas simples. Às vezes um criativo quer saber se na campanha dele uma voz feminina madura vai ser melhor ou uma voz masculina, e ter esses processos mais ágeis facilita a criação. E também, eu acho que a gente, de novo, a gente tem um tempo super limitado nessa mesa, tem questões éticas, questões morais, questões legais, é muito difícil de entrar nelas aqui com o tempo que a gente tem, mas eu também queria trazer 2 casos muito interessantes que eu vi ultimamente sobre o uso de inteligência artificial. Um deles foi no torneio de tênis US Open, que são mais de 200 quadras nos primeiros estágios do campeonato. E até esse ano era basicamente impossível da gente transmitir e ver essas 200 partidas, porque simplesmente não existem árbitros o suficiente nos Estados Unidos e nem locutores ou canais suficientes. Imagina quando a gente tem Olimpíadas, né? Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 8, imagina se a gente tivesse Sport TV 200. Seria insano. E a inteligência artificial permitiu, também uma inteligência artificial da IBM, permitiu que as partidas fossem televisionadas, principalmente num quesito de acessibilidade. Aqui eu não estou entrando tanto num quesito de a locução era super emocionante, isso, aquilo, não, mas num quesito de acessibilidade e o quão importante essas ferramentas têm sido para nós e para todo o mercado no dia a dia. E eu acho que o segundo case também assim que me chamou bastante atenção nesses últimos anos, até a gente comentou, foi um case que foi para Cannes, que é o Galvão Bueno Million Voices. Cara, todo mundo conhece a voz do Galvão Bueno e o TikTok levou a voz do Galvão Bueno para dentro do aplicativo para que as pessoas pudessem utilizar a voz dele para narrar os gols dentro da Copa e tudo mais. Foi um case super bacana. E a gente está chegando num ponto de inteligência artificial, e isso é muito perigoso. Estou aqui falando, não tem nenhuma trilha atrás de mim, não tem nada. Se o Lucas aqui quisesse pegar esse áudio meu gravado, 15, 20, 30 segundos desse meu áudio, jogar dentro de uma ferramenta e me recriar, ele conseguiria criar um modelo bastante fiel ao que é a minha voz hoje, a ponto de, se ele usasse isso para ligar para minha mãe pedindo dinheiro, minha mãe provavelmente cairia nesse golpe. Então, a gente vive um momento perigoso, um momento também com bastante coisa legal para a gente aprender. E, de novo, cara, é difícil, é muito assunto. 5 minutos é pouco. E é isso. Questão de voz, vou ficar por aqui, senão o Garbato vai me atirar uma bolinha de papel. Gerindo o tempo, gente. Eu estou com o celular aqui, mas é porque a minha esposa está grávida, gente, de 9 meses. Então, se eu sair correndo, não se assustem, tá? Tá tudo bem. Agora eu queria, já que falamos disso, já entrar um pouco nas questões mais delicadas a respeito disso. Quando a gente fala sobre inteligência artificial e locução, eu lembro muito de 20 e poucos anos atrás, quando começou a história do MIDI e dos instrumentistas. Que o MIDI ia substituir os instrumentistas e tudo mais. Queria que o Nixon falasse um pouco de como ele consegue ver esse paralelo entre o MIDI substituindo os instrumentistas, o AI substituindo os locutores, enfim.
Bom dia a todos, galera. Então, essa questão do MIDI, ela vem muito clara, assim, porque, principalmente para mim, né, que sou beatmaker e produtor antes de trabalhar com a publicidade, então, eu vi esse shift total de o MIDI e os instrumentos virtuais não serem um lance confiável, e isso tipo virar meio que até o padrão da coisa, justamente por essas questões de praticidade, prazos que vão ficando cada vez mais curtos e tal. Então, no começo houve esse lance, mas ele rapidamente, MIDI, instrumentos virtuais e tal, eles se encaixaram assim no que a gente faz como uma super ferramenta que não deve em nada, assim, sabe? Hoje em dia, que não deve em nada para performance ao vivo. Agora, a grande questão é, quando isso entrou, claro que, por exemplo, se eu tenho um som de violino virtual e eu tenho pouco prazo e eu tenho pouco tempo, qual vai ser a chance de eu chamar esse violinista? Porém, esse era um passo que o mercado já daria, porque as coisas elas estão ficando mais rápidas. Então, o Kontakt, né, e esses plugins virtuais e o MIDI, eles vieram muito nesse lance, tipo, encaixou, eles se encaixam como ferramenta mesmo no que a gente já faz. Eu acho que o AI, nesse momento, ele vai muito se encaixar como ferramenta, não como lead, assim, mas um lance que vai facilitar, principalmente na questão da publicidade, mas ele não vai entrar como lead ainda, ele vai entrar como essa ferramenta nossa de facilitação das coisas. Acho que esse é o meu ponto, assim, brevemente. Maravilha. Nos nossos papos preparando esse painel, o James falou uma frase que eu achei muito legal, que, maravilha, o AI ele vem para ajudar a gente como ferramenta, mas haverá colapso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, James, o colapso no mercado de locução e com o artefato do AI. Bom dia a todo mundo, como é que vocês estão? Nessa sala com uma acústica ótima, né? Vocês estão entendendo a gente? Aí, beleza. Esse assunto é um assunto muito curioso, né? Do ponto de vista da inovação, porque fazendo um pouquinho de antecipando o colapso. Eu vivi um colapso agora de manhã, porque falei assim, já que eu vou falar sobre algumas plataformas, né, de inteligência artificial para música, eu vou dar uma atualizada. Pronto, entrei em colapso. Por quê? Porque já tem coisa nova, entendeu? Então, assim, o que eu tinha estudado evoluiu, e coisas que eu não sabia evoluíram. Então, foi meu primeiro colapso hoje, quando eu acordei, e fui dar uma olhadinha. Não devia ter feito isso. Eu já tive meu segundo colapso. Foi a hora que nós nos reunimos na sala VIP, e que cada um deles me falou de alguma coisa que estava usando, da qual eu não estava usando. Entende? Então, já tenho o segundo colapso. Então, assim, e o terceiro colapso é aqui no palco agora. Por quê? Porque eu tenho que falar para vocês. E eu costumo falar o seguinte, que a gente, na nossa reunião de quarta-feira, eu falei, bom, vamos levar informação para eles, né? E dizer para eles, bom, tudo bem, né? Vamos trazer informações para vocês, válida até 11h30. Que a partir de 11h30, tudo entra em colapso de novo, porque vive tudo novo. A questão é assim, né? Desde que eu venho acompanhando, vou fazer Garbato, o Garbato sabe que eu sou tipo Fidel Castro. Eu sou o Fidel Castro, me deixar o microfone na mão, eu fico falando até amanhã. Uma vez eu fui gravar uma tribo indígena, lá na tribo Nova Esperança, a última tribo civilizada do Acre. E eu fui para gravar o Canto dos Índios. Bonito, né? Até então. Só que daí eu falei com o pajé, que tinha 105 anos, falei, pajé, mas o que vocês... Como é que funciona o festival? Estou tentando... Na verdade, não quis falar para ele, mas falei assim, por que será que eu estou aqui gravando o Canto dos Índios, né? Dos indígenas. Desculpa, viu? Já fui cancelado. Falei índio. Eu falei assim, né? Por que eu vim aqui gravar? Ele falou assim, não, esse festival é a forma que nós temos de preservar a nossa história. Então, eles cantam no festival para colocar a história de agricultura, do cultivo, da caça, das guerras, dos casamentos, para perpetuar isso diante da história, porque eles não têm livro, entendeu? Eles não têm a linguagem escrita. Eu falei, bom, primeiro o Audible, está ali, do mundo. Primeiro Spotify, a primeira forma de registro deles é ficar repetindo o canto. Então, os indígenas lá atrás inventaram algo de inovador. Lindo, maravilhoso. Vamos para frente. Chegamos aqui agora, eu ouvi esses dias do próprio, um cara que vocês conhecem, mas quem não conhecer tem que seguir ele, que é o Vassão, que é o Felipe Vassão, que é um gênio.
e ele contou por que os Beatles faziam melodias tão... Eu contei isso para ele dos índios, dos indígenas. Fui cancelado pela segunda vez. Eu contei do canto dos indígenas para ele, ele falou assim, pois é, o método dos Beatles de cantar e fazer melodias tão marcantes é justamente essa, porque eles não tinham como gravar. Então, eles tinham que lembrar no outro dia qual era a melodia. Então, eles ficavam repetindo a melodia até que fosse a melodia mais legal, para que eles pudessem lembrar no outro dia. Mais uma vez, nós temos essa máquina aqui, registrando para a gente. Chegamos nos dias de hoje. Nós temos muitas coisas... Então, veja só, vamos parar no cavalo antes. Inventaram o carro, né, em 1820, 80, não sei quando foi inventado o carro, mas quando inventaram o carro, as pessoas falaram assim, nossa, o carro vai matar a gente. Na verdade, não matou a gente, ele simplesmente escanteou o cavalo, certo? Foi isso que aconteceu. Quando eu falo nisso, existe uma peneira do tempo. A peneira do tempo, que significa o quê? As tecnologias, elas vêm, e a gente, com a nossa plasticidade do cérebro, nós nos moldamos a ela. E o que essas tecnologias desafiam? Elas desafiam a nossa capacidade de superar aquilo que veio para nos desafiar. O colapso existe para quem ficar a princípio, até às 11 horas de sábado, para quem, se você tiver com medo, não querendo usar, alheio a ela, se você não quiser botar na tua vida, então você vai colapsar, entende? Você vai entrar em colapso. Porém, a gente tem que existir uma mudança. Nós falamos dos locutores de uma maneira muito respeitosa, porque acontece, muitas desses Eleven Labs, tudo mais, vai substituir? Depende em que nível. No layout vai, para algumas coisinhas vai, mas o bom locutor, aquele cara que está lá estudando, testando, entendendo novas possibilidades, que está com força, que está com puta de um tesão em fazer locução, ele não vai ser colapsado, entendeu? A princípio, nós sabemos que tem a 5ª geração lá, inteligência artificial, que daí a gente está fudido, né? A palavra certa é essa. Então, assim, até lá, né? Que daí vão substituir a gente. Mas o colapso, ele existe assim. O Nixon, a gente estava conversando, inclusive, da questão da banda ao vivo, do show. Então, o Nixon trouxe uma coisa que, assim, alguém vai querer ver um show do Bruno Mars cantando em holograma, né? Então, o Bruno Mars vai fazer show em 200 países no holograma dele. Uma holografia dele cantando, com som surround, e todo mundo lá no holograma do Bruno Mars. Ou então, hoje em dia existe o show no metaverso, né? O show do Travis Scott foi o show que mais teve população no mundo. Mas é nichado, você entende? É um nicho que está lá. Agora, né? É uma coisa de nicho, é quem está lá dentro do metaverso. É ruim? Não, é mais uma coisa, é mais uma cor. Entende? Agora, colapsa se você ficar ali... Se você for o cavalo, né? Então, você vai ser o cavalo, vai ficar lá como um cavalinho, que você não carrega mais ninguém, mas serve como um produto de... né? Hoje em dia você tem a feira de cavalo, vendo sêmen de cavalo, R$400 mil o sêmen do cavalo. Mas ninguém mais usa o cavalo. Eu não vinha a cavalo para cá. Alguém veio? Não, né? Então, assim, você entende? Então, o colapso existe quando você não se apropria. Quando você não se adapta, né? Porém, vamos lá. Última coisa. O Fidel Castro vai parar. Seu tempo está terminando, candidato. A bolinha está na mão dele já. Assim, ó, a inteligência artificial, ela dobra de potencial, vocês sabem disso, a cada 4 meses, certo? Então, é uma ameaça? Claro que é. Vai acabar com empregos? Vai acabar com empregos. Mas se a gente não evoluir. Falei uma novidade incrível aqui agora, né? Nossa Senhora, mereço... Então, assim, cara, na música, a gente vai usar como ferramentas. Depois eu falo sobre ferramentas, um dia. O show lá. Mas as ferramentas são incríveis, tá? De masterização, de utilização, de tudo. Então, se a gente se adaptar, o colapso não vai chegar até a gente. Mas vai haver um colapso? Vai. Maravilha. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar e a gente saber que tem pessoas do outro lado que vivem dessas funções, né? Os locutores, os musicistas, enfim. E óbvio que a gente quer fazer tudo mais rápido, quer fazer tudo mais com workflow rápido, tudo mais, mas tem pessoas que vivem disso, então é importante a gente olhar para isso. Movendo agora ainda falando sobre locução, mas falando sobre o áudio que não é aplicado à produção musical. Eu queria passar um case aqui que o Tanji trouxe, e ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o Biographer. Vocês conseguirem dar o play para a gente, e aí o Tanji pode comentar depois, por favor. Reminiscence therapy consists of patients with Alzheimer's revisiting and immersing in past experiences.
It has been proven to slow down disease progression by strengthening cognitive reserve. Reminiscence therapy is an important tool. It's hard to implement and maintain, so it's not used as often as it should be. Introducing me. Hi, I am the world's first artificial intelligence biographer. I help people with Alzheimer's maintain their cognitive function by writing their life stories based on recollections from them and their loved ones. How do I do it? Well, I trained for it, literally. My neural network has been trained on over 400 biographies written by the greatest writers, but my most valuable source is the patient whom I interview. First, the patient and their loved ones tell me everything about them. The music was wonderful, and everybody had a good time. Riding in the car with you, what seems like it should have been hurried, you knew how to redeem it and make it meaningful. It seems like just yesterday we were enjoying a nice hot cup of tea at Bishopstone with everybody gathered round. This is such a special place for us. First time we came out here together, and we looked at each other and we knew this was the place we wanted to be. Next, I process all this data, organizing and anchoring life moments into a chronological timeline. Then I start writing. Writing a biography isn't a fast process, and for those with Alzheimer's, time is a rare commodity, but I can do it quickly. And what makes me unique? I'm not your typical large language model. I don't scrape the internet for data. Instead, I curate a finite and highly personalized set of data from patients and loved ones. Guess I'm just built different. Biographer has enormous potential to help thousands, if not millions, of patients with Alzheimer's. It is accessible, and it is based on solid science. We see Biographer as a game-changing addition to Alzheimer's treatment protocol. In the end, I will give patients a game-changing treatment, but also the gift of a lasting memory of who they are, in their own words, that even Alzheimer's won't erase. Maravilha, Tange. A palavra é sua, querido. Bom dia. Obrigado pelo convite, o Clube de Criação. Obrigado, Garbato. Prazer ter que estar com esses monstros do áudio aqui do lado. Responsa aqui para mim. Bom, vocês viram aí que a gente usou inteligência artificial desde o começo, né, na locução. A gente usou a inteligência artificial junto com a Wide Labs, que é uma empresa brasileira, criou esse aplicativo usando da reminiscência para criar biografias. Ou seja, hoje, usando o Biographer, você pode, via inteligência artificial, ter a sua biografia, inclusive impressa. É um case que foi premiado em Cannes esse ano e, infelizmente, só shortlist em Innovation. Então, é um produto que já está pronto, inclusive estão acontecendo conversas com o SUS para todos os pacientes com Alzheimer aqui no Brasil já terem isso através do SUS. 400 pacientes através da Universidade de Porto Alegre e do Texas estão, faz bastante tempo, faz 4 anos testando esse aplicativo. Então, há 4 anos a gente já vem falando de inteligência artificial. Então, eu estou envolvido nesse projeto desde então. E onde entra o áudio nisso? O paciente de Alzheimer, ele perde a voz em um determinado período do estágio da doença. Então, ele pode se escutar, se comunicar com as pessoas através desse aplicativo e escutar, por exemplo, o Lucas grava a voz dele, a inteligência artificial centrifuga a voz dele lá e conta determinados trechos ou até o livro inteiro. Então, vai que o Lucas seja filho da Macbeth, né? É um case feito com a Área 23, com a Wide Labs, a Área 23 de Nova York, com a Rhythmic. Então, é um projeto inspirador de health, que é a aplicação da inteligência artificial da maneira correta, responsável para ajudar o próximo, para buscar, através da reminiscência, trazer uma melhoria que esses 400 pacientes estão sentindo a cada dia. A gente recebe report da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e da Universidade de Porto Alegre, mensalmente, mantendo, claro, a privacidade de cada paciente, mas
trazendo toda essa evolução ou o mantenimento do estágio, do que está acontecendo, né, com o paciente. E eu confesso que eu fico muito emocionado assim, com cada vez que eu vejo relatos, melhorias até, e usando da própria inteligência artificial, né? Então, depois, se vocês quiserem mais informações do Biographer, a gente depois pode disponibilizar num link aí para vocês. E só preciso muito comentar o que você falou, James, sobre o colapso dos cantores e locutores, e está aqui, né, os monstros do áudio aqui, para a gente dar mão aqui, para a gente criar entre nós esse pseudo-manual de responsabilidade de como usar essa inteligência artificial da maneira correta, respeitando toda a autoralidade, né, todo o copyright do talento de cada voz, do talento de cada cantor, para que isso inevitavelmente vai acontecer, vai colapsar, eu concordo com você, mas que a gente faça isso de uma maneira responsável, de uma maneira parceira, né, que a gente use sim da melhor maneira possível, para a gente não ser os taxistas versus Uber, né? É isso. Sensacional. A gente tem mais um case aqui que o Lucas trouxe para a gente, que é um case de Samsung. Se a gente puder dar o play também, assim o Lucas pode dar uma comentadinha para a gente. Can advanced AI go beyond noise cancellation to create a personalized and autonomous solution? Samsung presents Unfear, an AI app that identifies and suppresses the noises that generate panic attacks in people with autism. Unfear continuously listens, pinpointing every sound before cross-referencing in real time with thousands of libraries. La alternativa antes de la aplicación Unfear era que Alonso se quedase en casa, metido en su habitación, o utilizar los típicos cascos de obra, que evidentemente no es la solución. When installing the app, Unfear's algorithm prompts users to create their own selection of noises. Unfear scans and filters the sounds without the users having to do a thing, acting as a guardian against stressful noises. It also filters the content played on users' phones, opening up entertainment that was until now inaccessible. Ese equilibrio entre no aislarte, pero a la vez limitar la exposición a esos ruidos y tener tú el control sobre esa exposición. Eso cambia todo. In case of anxiety triggered by other factors, Unfear can calm the user through keyword voice recognition. Calm down. Binaural sounds are activated, bringing the sufferer back to normality. Nos permite salir a la calle, que a veces lo evitábamos por ese riesgo o esa amenaza que podía provocar esos sonidos no deseados. Samsung Unfear, the freedom to listen live. Bom dia agora oficialmente a todos aqui. É um prazer estar com esses monstros. Oi, Liz. Minha filha está lá no finalzinho da plateia, quero que ela escute minha voz. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse case e por que ele despertou tanta atenção esse ano em meio a tanto avanço tecnológico que a gente teve e está tendo, né? Hoje, depois aqui da palestra, provavelmente tenha mais uma nova ferramenta de AI, mas primeiro é porque ele foge um pouquinho da tradição text-to-speech, né, de você clonar uma voz ou mexer numa interpretação vocal, ou você até mesmo criar um instrumento a partir da tua voz, ou música, enfim, desses usos que a gente já está acostumado. Ele demonstra uma coisa que, por isso que ele foi valorizado esse ano no júri de Cannes, e porque ele traz à tona
o poder de inovação do ser humano que foi capaz de pensar em criar algo desse tipo. Né? Só a tecnologia, só a inteligência artificial é capaz de realmente trazer um fone que cancela ruído externo e integrar na sociedade de uma maneira empática mais de 40 milhões de pessoas que têm o espectro do autismo ou, enfim, até mesmo outras pessoas que tenham sensibilidade apurada com ruído e pode usar esse fone para cancelar no ambiente ruídos externos específicos. O que eu queria trazer aqui é que a gente todos os dias tem uma ferramenta nova que clona a voz. Todo dia tem uma que clona a voz, depois tem outra, depois tem a nova promessa do mercado, depois tem a Google, depois tem o Facebook colocando milhões, investindo milhões. Toda semana a gente tem um medo de que alguma ferramenta vai substituir o músico, o compositor, e sempre tem uma promessa muito grande em cima a próxima ferramenta da Google, a próxima ferramenta do Facebook, a próxima ferramenta. Então, assim, para que 50, 150, 500 ferramentas que fazem a mesma coisa? Um ser humano, por trás, está pensando em qual ferramenta é a próxima que ele vai criar. Né? Enquanto está todo mundo tentando achar uma ferramenta, e basta uma dessa, né, para entrar no colapso. A gente não precisa de 500 ferramentas clonando nossas vozes. Uma ferramenta que clonar a nossa voz perfeitamente, com a interpretação, com etc., muda todo o jogo. Né? Então, a consciência de que o jogo vai mudar, está mudando, e também um pouquinho de otimismo para entender que, por exemplo, quando o autotune surgiu, a gente não teve, assim, não acabou os cantores no planeta porque o autotune surgiu, pelo contrário. Ele possibilitou mais cantores, né? Pessoas que tinham interesse. E esse tipo de ferramenta deve ser encarado dessa forma. Então, voltando para o poder da inovação do ser humano que foi capaz de pensar que isso precisa de empatia, isso precisa de humanidade. Você pensar que você pode criar um fone que cancela ruídos externos, né? Então, acho que a inteligência artificial ela é bem-vinda. A gente está esperando, talvez a maioria de vocês estejam nessa palestra esperando a gente contar para vocês quando que o mundo vai acabar, né? Quando que o robô vai explodir o planeta. Mas, na verdade, cases como o Samsung Unfear e como o Beagrapher, né, da rítmica, do Tange, são cases que vêm com uma solução para a evolução da nossa humanidade, da inclusão social como um todo. E é isso que eu tinha para falar por enquanto, né? Depois a gente fala mais um pouquinho. Garbato, oi, Liz. Tchau, Liz. Beijo, Liz. Garbato, só fazendo um parênteses aqui, a gente fala, né, dessa expectativa do mundo terminar, das coisas terminarem, isso, aquilo, que a inteligência artificial, nossa, inteligência artificial, isso, aquilo. E a verdade é que a expectativa é essa. A realidade é, ali dentro a gente tem um sorvete sabor inteligência artificial que é de baunilha. Sabor que todo mundo conhece. Então, a verdade é que essas ferramentas, elas servem para nós, enfim, quem julga no fim do dia se está bom, se não está bom, o que acontece ou não acontece, ainda somos nós, né? As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão aí também da criação, e a gente ainda depende muito, 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 até hoje, às 11h30, do fator humano. Maravilha. Agora mudando um pouco para falar um pouco de música. James, eu queria perguntar para você, aonde que a gente está no momento em termos de inteligência artificial e geração de música? Até 11h24, né? Então é o seguinte, é assim, ó. Fazer música no computador é horrível, tá? É uma droga. Eu não sei lá, que tem... Mas nada que eu usei até, mais uma vez, conversando com o mestre Vação, fica testando plataformas de música com inteligência artificial, testa uma, joga fora. Testa, joga fora. Eu já joguei umas 30 fora, porque não funciona, certo? A última foi a Stable Audio, que foi feita pela Midjourney, que por sinal até o Garbato usa, mas ele usa de uma maneira... Ele usa para fazer texturas, não música. Mas a música, né? Estamos falando de música por inteligência artificial. É horrível, tá? Tudo que tem é uma bomba. Algumas que fazem uns EDM para você colocar no teu stories, né? Mas é uma barata, né? Vamos falar a verdade, né? Eu sempre falo assim, qual é o nível de evolução? É o nível de evolução de uma barata. Então, vai melhorar? Sim, eu acredito. Eu sou um cara que essa coisa de 4 em 4 meses, dobrar de capacidade, é uma coisa absurda. É desafiador, né? Agora, vamos lá. O que o músico faz hoje em dia?
Ele pega o ChatGPT ou Lyrics, né? E a próxima que saiu agora, nesse momento, e pede uma ajuda para fazer a letra dele. Vai fazer a letra por ele? Vai fazer uma letra básica, certo? Vai fazer uma letra legal, básica, e diria até que melhor que a média, tá? Pior que a verdade. Agora, para você ter um standard, você vai ter que mexer naquela letra. Você vai ter que ter o teu background para poder mexer naquela letra. Opa, tem uma letra. Então, eu usei uma ferramenta que me tirou daquele básico que eu levaria algum tempo para poder entrar e me deu já uma plataforma, ao invés de eu sair daqui, eu saio daqui. Tem o Melody. O Melody, ele me dá melodias, da qual eu posso pegar aquela melodia, opa, já tem um começo de melodia, e eu coloco a minha melodia lá. Você tem o E-Beat, agora com o instrumento que tem da All Labs, que você pode fazer bases de beats de bateria, bem legal e com sonoridades muito diferentes. Ah, aquilo vai ser meu beat? Pode até ser, só que você tem que lembrar que o meninão lá de 15 anos do lado da tua casa também vai estar fazendo. Se você não tiver diferencial para dar, o teu vai ficar igual ao dele, você vai entrar no piscinão, né? Você não vai sair daquilo. Então, o que acontece? O teu cérebro está sendo desafiado novamente a fazer algo diferente que está todo mundo fazendo. A plasticidade do cérebro lá, o teu cérebro sendo desafiado, evoluindo a cada dia. Beleza, a hora que você tem essa música, que você tem a tua letra, tem a tua melodia, você tem o teu beat de bateria, né, e alguma... É ruim, né, Garbato? A gente estava falando agora, né? A composição da música por áudio é muito ruim. Né? O pessoal diz por aí que é uma bosta, né? Isso é uma bosta, a palavra certa é. Eu não queria falar, né? Mas a gente já falou do cavalo, é a bosta do cavalo, é mais ou menos isso, assim. É muito ruim, galera. Se vocês usarem, vocês vão ver assim, é horrível. Mas se você pegar cada elemento desses para compor a tua música, o Garbato usa o Stable Audio para fazer texturas. Então ele faz uma textura estranha, compõe na música dele, né? No final então, das contas, o que eu queria passar para o Lucas, que é sobre a curadoria do ser humano, no final das contas, né, Lucas? A gente produz um monte de coisa, mas a gente ainda precisa do ser humano para dizer, pô, isso é bom, isso é ruim, isso é legal, eu consigo... Eu até trouxe aqui uma citação do Rick Rubin, que, para quem não conhece, é um dos maiores produtores musicais, né, da história. Tem um monte de Grammys, produziu todos os artistas que vocês imaginarem, conhecem e gostam, e não toca instrumento, né? O Rick Rubin, ele é famoso por não mexer no software, não operar a mesa de som, não ser um engenheiro de áudio por formação. Ele é basicamente a pessoa que tem uma curadoria e um bom gosto. Então, talvez essa inteligência artificial ela faça desse profissional do áudio cada vez mais um curador, né? Uma pessoa que junta as peças e fala o que está bom, o que está ruim. A citação que eu trouxe é a seguinte: algumas ideias reverberam, outras não. Algumas despertam um saber íntimo que você esqueceu que tinha. Use o que for útil, esqueça o resto. Então, o humano, ele ainda o ChatGPT, ou seja qual for o aplicativo, ele vai te dar 30 opções. Cabe a você falar se elas são boas ou ruins, porque ele não faz o discernimento. Ele te entrega um monte de opção ruim. A gente faz 3 opções de trilha para a agência, a gente tem o cuidado de entregar 3 trilhas boas. O ChatGPT te entrega 100, pode ser que tenha mais de 3 boas lá, mas ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, o humano, o piloto, né, ele sempre vai seguir. Então, um mundo com mais Rick Rubins. Tá ruim o resultado ainda, né? Sim. Então, assim, precocemente vou anunciar aqui que a Rítmica tem um projeto de inteligência artificial para música. Então, a gente está criando um aplicativo, está na fase final da última fase de investimento, de investidores, e aonde a gente está agora? A gente está fazendo 30 letras por segundo, a gente está fazendo o violão e voz, que é a ideia musical da coisa. Com a voz, todos esses recursos de vozes, pegar a voz do Michael Jackson, tudo isso faz, né? E agora a gente está na última fase, que é exatamente o quê? Arranjo, né? Substituição de músicos, como já existem os samples, né? E principalmente a mixagem. Então, assim, é um grande caminho. A gente não tem intenção de concorrer com Meta ou qualquer coisa, mas criar, sim, uma plataforma educacional ou de ajuda para os compositores amadores, até para a gente. Estamos 3 madrugadas, não aguenta mais puxar umas ideias ali. Então, essa é a intenção desse aplicativo que vai vir em 2024, né? E vou abrir também a palavra sobre os novos talentos, né? Porque a gente está preocupado com essa questão
dos novos profissionais sendo substituídos por AI, né? Como é que fica essa questão? Acho que é legal a gente debater isso, né? É uma pergunta que eu queria direcionar para o Nixon e para o Matheus, que eu acho que são os nossos mais jovens da mesa aqui. Tiozinho a gente, agora. todo mundo começa no áudio, começa como assistente, né? Igual a gente tem em redatores júniores, a gente tem produtores júniores, finalizadores júniores e tudo mais. E geralmente o que a gente faz? O finalizador sênior, o produtor sênior, ele foca mais em uma parte um pouco mais criativa, artística, e o júnior ele entra num lugar um pouco mais braçal. Então, esse cara está aprendendo a fazer essas coisas enquanto ele está sendo júnior. Tá? Hoje a gente está substituindo muito desses trabalhos por AI. Então, a minha pergunta para vocês, que são a nossa juventude da mesa, é assim, se a gente não está treinando essa galera, quem vão ser os produtores sêniores do futuro? Quem vão ser os redatores sêniores do futuro? O que a gente tem que fazer para a gente não ter só pessoas extremamente técnicas que fazem prompt, sabe, no final das contas? Eu vou aproveitar muito o quote ali do Rick Rubin, cara, que, porra, um dos maiores criadores de música do mundo, cara, com inúmeros Grammys, de novo, nunca pegou um instrumento, e eu acho que cada vez mais a gente vai ter que treinar novos Rick Rubins e menos assistentes, porque as ferramentas, elas são ferramentas que, de novo, vai facilitar o processo, entendeu? Hoje, e eu faço muito um paralelo assim, porque o áudio também é uma coisa muito subjetiva, né? Por que eu acho que ferramentas tipo, sei lá, o Midjourney estão, entre aspas, muito mais evoluídas, você consegue resultados muito bons com o Midjourney e não consegue com algumas ferramentas de criação de música? Cara, pela questão de subjetividade. Imagem, muitas vezes, é algo que existe uma concordância sobre todas as pessoas sobre o que é a cor azul, o que é tal coisa, o que é isso, o que é aquilo. E música, muitas vezes a gente lida com subjetividade. Cara, precisa ser romântico, precisa ser feliz. O que é feliz para mim não é feliz para ti. Enfim, a gente lida muito com essas subjetividades. E eu lembro muito de ter tido uma disciplina, cara, na faculdade que se chamava apreciação musical, que era uma disciplina de sentar e ouvir música. Literalmente fazer isso. E eu acho que quanto mais a gente pegar na mão dessas pessoas que estão iniciando e falar, cara, vamos escutar a música juntos, vamos entender por que essa mix é boa, por que essa mix não é, por que essa música é legal, por que essa campanha não é, e focar mais no quesito de curadoria, mais no quesito de saber diferenciar o que é bom e o que é ruim, e também, de novo, isso é subjetivo, a gente vai focar e ganhar na produtividade, porque a produtividade, cara, editar uma bateria, editar uma voz, editar isso, editar aquilo, cada vez mais vão ser processos mais rápidos, e eu acho que vai ser muito mais isso, da pessoa mais sênior, dividir o seu conhecimento de repertório, de cultura, de coisas que você já viu na sua vida, para que aquela pessoa também possa expandir o universo dela. Nixon. Exato. E aí, totalmente isso. Eu acho que, para quem já é sênior, acho que, inevitavelmente, a gente vai ter que chegar nesse ponto de dividir experiências, porque eles não vão ter mais esse tipo de coisa. Então, já assim, eu estou do lado de monstros aqui, mas pouco tempo atrás eu estava nesse trabalho. Eu estava nesse lance de editar locução e tal. E essa experiência faz a gente ser isso que a gente é hoje. Então, cria bom gosto, cria, né, você senso crítico. Então, assim, inevitavelmente, os profissionais serão diferentes. A gente não vai ter gente como a gente, e eu não estou dizendo que a gente é grande, tá? Mas esse nosso perfil, essa casca grossa, isso acho que vai deixar de existir, mas uma maneira é essa, a gente dividir a experiência, porque o lance tátil de tipo, você tá correndo e tá fazendo aquele lance, editar um podcast, editar uma locução, mexer numa trilha super rápida, isso tem muito valor e isso vai acabar se perdendo, mas é através dessa divisão de experiências e esse novo treinamento, a gente vai ter muitos Rick Rubins e tal, mas o nosso lugar, ele está muito bem guardado por causa dessa nossa experiência tátil mesmo da coisa, né? Claro. Vou complementar bem rápido. O Nixon, a gente conversou sobre essa questão do humano, né? Não sei se conhece a Meca, que é aquele computador, naquela carinha que faz assim, sabe? Eu queria ver uma orquestra sinfônica da Mecas tocando. Não sei, talvez em 2300, mas é muito difícil uma orquestra sinfônica tocando. E só para lembrar assim, né? A gente não se engana muito como sentimento diante de alguma coisa que tem realmente personalidade, né? Desde as mais simples até as mais sofisticadas. E a música, ela é uma impressão, ela é uma marca muito grande da história de alguém.
E quando você ouve a história de uma pessoa que te marca profundamente, é que essa história dessa pessoa, além de tudo, tem algo que não é equacionável, nem dá para fazer um algoritmo, que é o carisma, que é a profundidade, que é o sentimento, que é aquela interpretação que essa pessoa tem sobre a vida dela. South by Southwest, uma cantora de blues, de soul music, fez algumas músicas para Beyoncé e tudo mais. Ela falou assim, agora eu vou provocar legal, tá? Para terminar a minha fala. Ela falou assim, eu sou o resultante das músicas que eu ouvia na minha sala com meu pai e com meu irmão. Olha a matriz disso. Então o pai ouvia uma coisa, a mãe ouvia uma, eles ouviam alguma coisa. Dos meus amigos que eu ouvia no bairro. Eu sou o resultado do racismo que eu sentia no ônibus, no metrô. Eu sou o resultado dos meus sofrimentos, das desilusões amorosas e das felicidades amorosas, das felicidades com meus amigos e da felicidade que eu tive. Olha o tamanho da matriz emocional que é isso, para que você faça uma música, para que você escreva uma letra. E desde que quando isso é autêntico, isso tem profundidade, isso é muito grande. É tão grande que uma inteligência artificial na música não consegue reproduzir tão fácil. Não vai reproduzir nunca? Não acho. Eu acho que vai, sabia? Porque para mim é tudo muito equacionável e tudo muito padrão, né? Mas existe na música um sentimento gigantesco, muito maior, que emociona todos nós que estamos aqui. Nós sabemos disso. Nós temos a nossa vida, a nossa história marcada e conduzida pela música, não é verdade? Eu acho super legal. Eu queria fazer uma provocação em cima disso, que eu concordo completamente com você, mas a gente não pode esquecer que a música ela é comunicação, né? Então é estímulo e reação. Então, a inteligência artificial ela não precisa ser um ser emotivo, ela precisa causar emoção nos outros. Então, assim, se ela conseguir causar emoção nos outros, está resolvido o problema, né? Eu acho que a gente tem um tempinho aqui para abrir para pergunta para vocês, gente. Alguém tem alguma pergunta? A gente consegue levar o microfone ali? Conseguimos? Pode. Obrigado. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria ter áudio. A gente defende. Eu sou locutora publicitária, fã de vocês. Muito bacana a colocação. Essa última, James, especificamente, também relaciono muito com a voz. Essa parte que você falou sobre... É a Simone Clias. Sobre essa parte que você falou da cantora... Oi, Simone. Eu acho que a nossa história também reflete tudo isso. Eu fiquei com muita vontade de participar o tempo todo, porque eu trabalho com... Eu sou embaixadora da Women in Voice, e a gente há 4 anos está estudando Voice Tech. Eu sou super favorável ao uso da AI em vários cases, como os que vocês mostraram. Mas eu queria colocar um ponto da voz aqui, também reforçar isso. A gente interpreta, a máquina está tentando chegar no mais próximo do que de uma voz falada. Nem todo mundo que fala consegue ser locutor. Vocês sabem disso, vocês sabem a nossa arte, vocês sabem quando a dificuldade que a gente tem, essa cocriação que a gente tem quando a gente está trabalhando juntos, a direção de vocês, o resultado onde a gente chega. Então, eu também não sei até quando a nossa carreira de locução vai existir, mas hoje eu sinto que não é um favor a gente investir na voz humana, e sim, a voz humana ela conecta, ela faz tudo isso que o James acabou de comentar. Então, vida longa aos produtores de áudio, aos locutores, aos músicos, aos artistas, às pessoas que pulsam e conectam. Perfeito. Vocês vão dar A Simone continuidade tem que ou estar já aqui faz com a gente perguntas? ano que vem, hein? Alguém quer comentar? James? Eu só queria dizer que quem falou agora é uma das maiores embaixadoras que tem, tá? Do áudio, eu não diria nem só da voz. A Simone, ela sempre está nos festivais, ela sempre está no mundo, ela representa não só a locução brasileira, mas ela tem uma amplitude global, ela tem muita propriedade para falar de tudo. Então ela traz palavras muito preciosas para a gente aqui. Aliás, eu tenho certeza que todos nós estamos muito surpresos de ter uma sala tão cheia, tão lotada de pessoas para entender de áudio, tá? A gente espera que até 11h40 a gente tenha falado coisas decentes para vocês, mas a Simone, ela realmente merece muito ser ouvida, e como o Tanja acabou de me falar, ela tem que estar aqui também, em algum momento. Obrigado, Simone.
Mais alguma pergunta? Temos tempo? Temos tempo. Olá, bom dia. Eu queria perguntar para o Nixon. Nixon, eu acompanho seu trabalho já de produtor do Rapadura, Projota. Eu estou muito feliz de te ver aqui, porque eu também sou publicitário. E eu queria saber como que você faz essa conexão da publicidade, que às vezes é uma coisa que cai muito em lugar comum, né? Muitas vezes a pedido de cliente, com a arte, que acho que da onde você vem, assim, claro que a publicidade muitas vezes também é arte, mas onde que você encontra esse ponto de conexão? E se isso é uma preocupação para você? Pô, obrigado pela pergunta, Matheus. Então, isso, assim, esse lance da arte no nosso trabalho como publicitário informa diretamente. Parte do, e eu só posso falar por mim, e eu conheço o seu trabalho também, esse efeito que a gente tem na publicidade vem da nossa arte. Então, tipo assim, se alimenta muito diretamente. É uma preocupação minha me manter alimentado dessa arte, porque a publicidade acaba tendo muitos vícios e muitos processos e muitos protocolos, mas esse lance da arte é o que faz o nosso diferencial, de onde a gente vem e as coisas que a gente fez antes. E aí esse lance do AI na arte, eu acho que tem um papel um pouco diferente. Ele vai chegar numa qualidade que vai ser 100% comparável com o que a gente faz. Isso vai. Mas nunca vai se perder aquela necessidade de tá todo mundo aqui, a gente pega um violão e toca, sabe? Eu acho que na arte a gente não precisa de soluções, a gente não precisa de facilitadores. Tem gente pintando, exato. Tem gente pintando ainda hoje com o pincel, apesar do AI estar tão na frente com a questão de imagem. Então, eu acho que assim, tem gente pintando, tem gente tocando. Então, na arte, eu acho que o papel da AI ainda vai ser muito como ferramenta, onde na publicidade ela vai chegar primeiro e muito mais rápido, devido aos nossos processos e aos nossos protocolos. Mas não quer dizer que isso vá pasteurizar. Justamente esse lance, acho que a arte que a gente traz é o que vai fazer não virar pastel, sabe? Eu acho que essa nossa arte vai ser usar essa inteligência a nosso favor, para que exista arte na publicidade, para que exista arte onde a gente puder pôr. Eu acho que isso anda mão com mão. Muito obrigado pela pergunta. Mais alguém? Oi, gente, tudo bom? Davi Bessler aqui, colega de vocês. Eu queria fazer uma pergunta para o Garbato, que é um baita compositor aí não só de publicidade, mas de trilha para cinema. E acho que o cinema tem uma coisa muito legal, que geralmente os compositores, os melhores compositores, né, criam paletas de sons específicas para cada projeto, né? Você vê uma trilha do Hans Zimmer de um filme, é totalmente diferente de outro filme. Aqui o Antônio Pinto, a mesma coisa, a gente vê cada filme, eles vão tendo assim, quase que uma identidade sonora própria para cada projeto, né? E eu acho que um paralelo que a gente pode fazer do que a inteligência artificial pode fazer é um pouco o que os bancos de trilha estão fazendo em relação ao nosso trabalho de trilha original, né? Acho que assim, aquela trilha mais comum, vamos dizer assim, mais pasteurizada, eu acho que ela é muito mais facilmente substituível, né, por uma ferramenta de inteligência artificial, que é uma inteligência artificial que vai olhar padrões do que já foi feito e gerar novas opções a partir do que já foi feito, né? Mas, pô, sei lá, antes de existir Jimi Hendrix, alguém já imaginou que podia ter aquela sonoridade diferente? Antes de existir vários dos nossos artistas preferidos, alguém imaginou que poderia... A inteligência artificial nunca vai conseguir fazer isso, porque ela se baseia apenas em padrões, né? Então, eu acho que, assim, como que você, também como compositor de cinema, enxerga isso como uma oportunidade, assim, de talvez a trilha para publicidade ficar mais criativa, né, e menos padronizada, e a gente tem um papel um pouco mais ativo na estética geral de cada projeto que a gente faz. É isso. Bom, obrigado pela pergunta aí. Eu não escutei totalmente a sua pergunta, desculpa, mas eu acho que eu vou te responder.
eu sou sempre o cara otimista, né? Então, por exemplo, há uns 7, 8 anos atrás, começou a Shutter fazer o banco de trilha branca. Poxa, aqui tem muita coisa boa ali, né? Então, eu acho que a inteligência artificial para a música, ela vai encostar nesse banco de trilha branca para você fazer uma coisa mais customizada para algum filme, uma produção mais simples, né? Uma produção que não tem tanto budget, né? Então, assim, acho que aqui a gente está falando de canções originais, né? Com músicos, com coisas mesmo eletrônico, mas muito original, né? A gente costuma não pegar nada pronto, sempre trazer originalidade num bumbo, trazer originalidade numa caixa. E eu sou o cara otimista, então como é que a gente usa esse banco de trilha branca? A nosso favor. Como é que a gente faz isso? A gente brinca com referências, a gente baixa ali e coloca no filme para ver, poxa, às vezes a gente está com dúvida. A gente vem com certas ideias de referência que a gente apresenta para o cliente, mas às vezes chega o filme e não é nada daquilo, né? Então, com a nossa humildade, a gente tem que chegar e falar assim, pô, peraí, não está funcionando, deixa eu pegar. E o banco de trilha branca funciona bastante para isso. Funciona para viabilizar um projeto que às vezes um cliente menor precisa, né? Ou uma produção de um cliente grande precisa, né? Realmente, a questão original é muito importante porque o preço de uma trilha branca, uma padaria pode comprar, né? Então, um Itaú, um Bradesco comprar uma trilha branca, eu tenho bastante ressalva, mas aí é a responsabilidade do gestor de marketing das companhias, né? Enfim, vou passar a discussão para vocês também. Eu acho que, assim, especificamente sobre cinema, Bessler, eu acho que tem um lance que é um pouco diferente no jeito que a gente trabalha com cinema e no jeito que a gente trabalha com publicidade, que o cinema, a gente possui arcos narrativos muito maiores, né? Então, a gente cita temas no começo do filme que eles vão ter um arco que vai fazer um arco com outro personagem e que depois vai fazer um arco com outra cena, que vai eventualmente fechar o filme lá na frente. Então, eu vejo o AI funcionando muito bem para fazer variações de temas, por exemplo. Eu já vi alguns softwares muito interessantes que você joga um tema e ele faz o desenvolvimento do seu tema em cima de um prompt que você deu musical. E aí depois você extrai isso via MIDI e você consegue produzir outros temas. E ele faz isso baseado em técnicas de composição que nós que trabalhamos com música conhecemos de trás para frente. Então, dessa forma, eu acho que, devido à realidade que deu uma publicitarizada no cinema e principalmente no streaming hoje em dia, que a gente tem que entregar as coisas com um prazo alucinante, pode ajudar muito a gente nesse sentido, no sentido da gente criar variações de temas, criar variações de texturas e usar isso a nosso favor para a gente produzir um pouco mais rápido, assim. E eu acho muito legal que o cinema tem uma abertura para o estranhamento. E eu acho que a inteligência artificial hoje, como o James falou, você consegue produzir coisas estranhas, coisas de climas, coisas de drones, coisas que são mais estranhas e que tem um lugar mais garantido dentro do cinema, justamente para a gente ter um arco narrativo enorme e que passa por diversas situações. É um pouco menos tiro rápido, igual na publicidade. Mas eu penso muito nesse lugar, assim, de ajudar a gente... entra na coisa complicada, né? Quase como um compositor adicional, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não perder o compositor adicional, que às vezes traz inputs muito grandes para a gente. Mas eu acho que ele entra um pouco dentro desse lugar. Variações de temas e coisas desse tipo, eu acho que pode ser bastante útil para a gente. Não acredito, eu ia avisar que não dava para escutar mais nada que a gente estava falando, fazer um freestyle em cima do beat aqui, e daí acabou a música bem na hora. Mais alguma pergunta? Vai. Yo. Posso fazer uma aqui? Gente, bom dia. Vou tentar falar devagar aqui para vocês me entenderem e não competir com o trapzão que está rolando. Meu nome é Américo Fázio, comecei ator, eu sou apresentador do Multishow
E eu tenho um quadro lá que chama Hack Tech, que fala como a tecnologia empodera a criatividade. E além disso, eu sou embaixador da Samsung também. E eu fiquei muito tocado com o case que você apresentou sobre o espectro do autismo, porque além de ser apresentador, eu também tenho uma produtora. Então eu já trabalhei com vários de vocês, já contratei a Simone muitas vezes, já fui voz de vários canais e várias campanhas também. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu já fucei todos os recursos, né, do Galaxy, do Buds e tudo mais. Não estou aqui fazendo jabá da Samsung, mas um dos canais que eu produzi no YouTube como diretor e como produtor, ele falava sobre autismo. E foi um tema que me tocou muito, que eu não tinha ninguém na família, eu não conhecia ninguém próximo, e eu vi o quanto é uma coisa muito complicada e o quanto a gente tem uma imagem errada, que o autista é aquela pessoa que fica fazendo movimentos repetitivos e tudo mais, e muitas pessoas ao nosso redor fazem parte do espectro de uma forma maior ou menor. Então a minha pergunta é, aonde eu posso saber mais sobre esse case? E se isso está disponível para as pessoas que têm um Buds convencional, porque eu tive contato com muitas pessoas que têm autismo depois que eu comecei a produzir esse canal, e eu queria saber se eu posso fazer um vídeo divulgando isso para que isso alcance mais pessoas e que isso realmente feche o ciclo que vocês falaram, porque é o que eu realmente acredito, as ferramentas estão aí, eu como locutor, como artista, como apresentador, a gente sempre fica ressabiado, colapsado, como vocês colocaram, mas o ser humano, humanizar isso e ter alguém pensando não só em criar uma ferramenta, mas em fazer um melhor uso dessa ferramenta e ajudar um outro humano na outra ponta, é o que eu achei mais tocante. Eu queria saber se isso está disponível, porque o que eu tenho, ele só cancela o ruído, o semi-ruído ou sem ruído. Então, como é que funciona isso? Obrigado. Imagina, obrigado pela pergunta. Um usuário de Samsung perguntando para um usuário da Apple sobre Samsung. Vamos lá. Essa campanha ela foi criada pela Child de Madrid e eu consigo o contato direto, já que você tem o programa no Multishow, você tem um contato com mais gente do meio e você quer levar esse projeto à frente, consigo o contato direto com Alejandro Di Troglio, que é o criador, né, da ideia, juntamente com a agência. Eu quando estava no júri de Cannes esse ano, uma das regras era, a partir do momento que esse case está ali para ser julgado, não cabe a nós jurados sermos como se fosse o policial o case ele é 100% verdade, né? Se ele foi inscrito, passou, chegou na tua mesa, essa ideia está aprovada, como ela foi apresentada, a partir disso, Cannes tem a sua parte e os jurados têm a outra, que é julgar a ideia. Então, quando eu conheci esse case, eu demorei para entender um pouquinho como ele funcionava e eu vi ele ganhando vários outros festivais. E tá muito bom essa música aqui no fundo. Poderia usar o Samsung Unfear agora para cancelar esse ruído, né? Podia ter um noise cancelling aqui dentro dessa sala para ajudar a gente a escutar melhor. Cancelamento, né? De fase. Mas assim, falando sobre o projeto, eu prefiro te colocar em contato direto com o Alejandro Di Troglio, que é o criador lá de Madrid, e ele vai poder te dar todos os direcionamentos de como usar, etc, né? Como eu disse, no final do dia eu sou um usuário da Apple que não tem o Samsung Bud, mas que estava no júri de Cannes, e isso saltou porque tinha muita voz do Kurt Cobain, muita música feita por inteligência artificial, e isso era um uso, assim como o Biographer, né, que trazia mais inclusão social. Acho que de repente o Tanji pode comentar um pouquinho mais sobre o projeto dele, de inclusão e outras coisas desse sentido, assim. Eu te passo contato direto daí, mas muito honrado de ter você na plateia, inclusive. Não, é legal porque a gente pode fazer uma pauta no Reclame falando sobre isso, que eu acho incrível. Então é isso. Vamos lá, Tanji. Eu acho que a gente está bastante em health, né? Em projetos de health. Eu acho que botar a nossa cabeça para funcionar, inclusive entre nós mesmo, né? Não uso essa palavra concorrente, mas assim, para a gente dar mão, porque qualquer ideia que às vezes vem daqui ou vem daí, às vezes a gente não consegue viabilizar por as agências que a gente atende fora, nos Estados Unidos, né, Europa, e
a gente pode viabilizar por outras vias, outras agências, né? Então, acho que todo mundo aqui também, né, uma grande mistura de ideias, né, aliado e junto com o que a gente tem de tecnologia que o ser humano não consegue fazer, talvez tão rápido quanto eles, né? Gente, queria agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui, agradecer a nossa mesa. Obrigado. Feras Garbato. Mágicas, Palmas feras Garbato. místicas, palmas para eles. Agradecer ao clube também por promover discussões sempre válidas. E a gente se vê lá fora, gente. Beijo a todos.